E é isso. Finalizado o Campeonato Brasileiro também para o Ceará, que consegue uma vaga na Copa Sul-Americana, mas sonhou até a última rodada com a vaga na pré-Libertadores, o que não aconteceu. E por mais que os resultados, os outros jogos dessem certo, a combinação das outras partidas, o Ceará não venceu. E aí, tinha que vencer, tinha que fazer isso. Bateu muitas vezes bola na trave, goleiro defendeu, bola passa à direita, à esquerda passando perto, mas não entrou. E isso custou caro em relação a sonhar com Libertadores. O time ganha uma vaga na Sul-Americana, méritos do trabalho feito pelo Thiago Nunes, que pegou depois da saída do Guto Ferreira, e fecha na 11ª colocação esta Série A do Campeonato Brasileiro. O Júnior Ribeiro comentou a partida aqui na Torcida K e ele vai trazer pra gente os seus destaques, o que foi que ele achou deste Ceará, não só no último jogo, mas na temporada, o que fazer agora para 2022. E aí, hein, Júnior, o que é que você acha, o que é que você viu desse jogo entre Palmeiras 1 e Ceará 0? Fala aí antes da partida começar, Alessandro, que seria um jogo difícil muito por conta desse sub-20 do Palmeiras querer mostrar serviço. São jovens que sabem que poderão ter oportunidade durante o Paulistão e que o planejamento do Palmeiras fez com que o time principal fosse liberado para disputar o Mundial em fevereiro e que esses garotos provavelmente vão iniciar a temporada 2022 do Palmeiras no Paulistão. E o Ceará teria esse desafio de superar esse sub-20. E na minha visão, individualmente e coletivamente, o Ceará estava e está muito mais preparado do que o sub-20 do Palmeiras. Só que em campo isso não se mostrou. O time do Palmeiras no primeiro tempo jogou muito bem. Foi para cima, em contra-ataques, muita velocidade, inclusive perdendo gols. Poderia ter aberto o placar já minutos antes daquele primeiro gol que o Palmeiras fez. E o time do Ceará, além de não ter efetividade no ataque, a defesa dava muitos espaços. O time do Palmeiras teve grandes chances. Teve o chute do Giovani, que o João Ricardo fez uma boa defesa. Teve o chute do Vitinho, mas que o Matheus Fernandes estava com a cabeça ali no meio do caminho. Se ele não bate nele, a bola certamente iria para o gol. Teve a bola na trave do Wanderson. Teve também o Vitinho novamente embaixo das traves, perdendo um gol praticamente sem goleiro. Mas o Ceará também teve as suas oportunidades, não tão perigosas quanto a do Palmeiras. No primeiro tempo teve o chute do Kelvin, teve o Ione tentando de calcanhar, a defesa do Palmeiras afastando, e depois um chute do Mendonça que passou à esquerda da meta. Isso durante o primeiro tempo, além, claro, do gol do Palmeiras, um gol do Kevin, um cruzamento, defesa do Ceará totalmente aberta, a bola foi escorada da esquerda para o meio, o Kevin conseguiu fazer o gol em posição legal porque o Klaus dava condição. Foi todo um erro coletivo do Ceará. A jogada pela direita, o cruzamento, não houve o corte lá dentro da área, a bola chegou no meio ali na marca penal, mais ou menos, o Messias estava fora de posição, o Klaus estava dando condição, resultou no gol da equipe do Palmeiras. Já no segundo tempo o cenário se inverteu um pouco, porque foi o Ceará quem passou a propor o jogo. Tocar passes, tentar procurar ofensivamente atacar a equipe do Palmeiras, e as chances surgiram, as chances foram criadas, as oportunidades apareceram, mas o time não conseguia colocar a bola para dentro do gol. Teve uma cabeçada do Lima que o Vinícius pegou, inclusive o Vinícius, para mim, foi o melhor da partida, grande goleiro aí que a equipe do Palmeiras tem. Agora que o Jailson saiu, tem uma boa sombra para o goleiro Everton. Teve o Igor que dividiu também com o goleiro, depois teve o Mendonça perdendo uma grande chance, ele na pequena área, a bola subiu, pegou na trave, ele tentou no rebote, não conseguiu. Uma pressão tremenda do Ceará ali por volta dos 17, 18, 19 minutos. Teve o Vina perdendo um gol também, que a bola chegou para ele chutar, acabou botando para cima. O Ione Gonzalez perdendo gol de cabeça na segunda trave de forma inacreditável. Depois o Vina tentando novamente, o Vinícius pegando. O Lima também teve chances e o Vinícius pegou. Enfim, o Ceará teve condições de empatar, de até virar o jogo, mas não conseguiu ser efetivo e acabou perdendo por 1-0. Acho que o Ceará perdeu essa vaga na Libertadores muito por conta dos vários empates que acumulou ao longo do Campeonato Brasileiro. O empate contra o América Mineiro foi crucial, porque era realmente no momento da decisão, era um confronto direto, e quem chegou com a vantagem na reta final foi o América Mineiro. Naquele empate, o América Mineiro largou na frente, e o Ceará precisava, nessa última rodada, de outros resultados. Teria que vencer e torcer por uma combinação de resultados, coisa que o América Mineiro não precisava. E além disso, o América Mineiro fez a sua parte, conseguiu a classificação, venceu o seu jogo, venceu o São Paulo. E o Ceará, além de não ter vencido o seu jogo, não contou com a contribuição dos outros resultados. Então a equipe do Ceará fica com esse gosto, esse ar de decepção,
porque esteve próximo, mas não conseguiu. Mas nós não podemos desvalorizar a classificação na Sul-Americana. A classificação na Sul-Americana é importante, segundo ano seguido, já pegou uma cancha, já pegou uma experiência de como é a Sul-Americana. É uma competição difícil, uma competição complicada, uma competição que a margem de erro ela é menor. O Ceará, Alessandro, não passou da fase de grupos da Sul-Americana em 2021 por conta, por exemplo, de um pênalti perdido. Se tivesse feito um pênalti, convertido um pênalti, se não me engano, foi fora de casa, né? Até o Jael que perdeu, poderia ter encaminhado a classificação para a próxima fase. Aquela bola do Kleber também no final, né? Que o goleiro estava fora, sim, ele bate para fora. O goleiro estava fora do gol, teve esse lance também, passou muito perto. Então acho que nós não devemos desvalorizar a vaga na Sul-Americana, mas é claro que fica o gosto de decepção por conta dessas últimas rodadas em que o Ceará esteve muito próximo de uma pré-Libertadores e não conseguiu. Agora tem um detalhe, poder de recuperação que o Ceará demonstrou. Na época que o Guto Ferreira estava ali nos momentos finais da sua passagem, na sua demissão, no começo muito demorado do Thiago Nunes, ficou uma expectativa ruim, né? Ficou ali uma preocupação. Será que o Ceará vai brigar para não cair até o final? E não, o time conseguiu ali emendar algumas vitórias, a presença do torcedor no Castelão foi muito importante e fez com que o time chegasse hoje, na última rodada, brigando por pré-Libertadores e não brigando contra o rebaixamento como foi Bahia, Grêmio, Cuiabá, Juventude, até mesmo São Paulo, Atlético Paranaense, que conseguiram se salvar na reta final. Então, méritos ao Ceará por ter chegado na última rodada, tentando brigar na parte de cima. Mas ficou em 11º, a torcida está, claro, chateada, mas tem que entender que o time mostrou poder de superação, conseguiu passar por cima de toda aquela má fase que surgiu pós-Copa do Nordeste, e agora tentar reformular o elenco para 2022, pensar em Copa do Nordeste, pensar em Sul-Americana e pensar em ficar na parte de cima da tabela do Brasileirão de 2022. Tem que reforçar o elenco, existem carências, precisa de um centroavante, precisa de um lateral direito, precisa ver também novas peças, novas características para o meio-campo, para ajudar quem já está lá, como Sobral. Se o Vina ficar, será ótimo também. Então, o time do Ceará tem coisas boas, além da lamentação de não ter conseguido ir para a Libertadores. Mas o jogo de hoje realmente dava para o Ceará ter caprichado um pouco mais na finalização, coisa que não aconteceu. Eu esperava a vitória. O time do Sub-20 do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, me surpreendeu, porque os garotos mostraram um volume de jogo muito forte. Verdade. E poderia ter feito 2 ou 3-0 só naquele primeiro tempo. E aí a gente entra naquele dilema que o torcedor do Ceará fica com um pouquinho de frustração porque abriu-se a possibilidade de Libertadores. O que não aconteceu, viu seu rival ir para a Libertadores dentro do G4 da competição, porém tem que valorizar muito essa Sul-Americana. Teve um momento do campeonato que o objetivo do Ceará era a permanência, né? Pouco tempo depois, quando o Thiago Nunes assume, os resultados não vêm, era este o objetivo. Aí o Vina até disse que era passo a passo, ver o que poderia acontecer. Permanência foi garantida no próprio Clássico Rei, né, na goleada do Ceará 4-0, para cima do Fortaleza. Aí depois teve a sequência do campeonato, a Sul-Americana já foi confirmada, mas abriu-se a possibilidade de Libertadores. Porém, é importante a gente lembrar que o Ceará jogou em 2021 a Sul-Americana. Porém, antes disso, o Ceará tinha jogado na Sul-Americana sem ser com confrontos internacionais em 2011 contra o São Paulo e foram 2 jogos apenas, ou seja, o futebol cearense evoluiu e o Ceará conseguiu evoluir em relação às últimas campanhas que tinha feito, já assim que subiu lá em 2019, também em 2020 que conseguiu a classificação para a Sul-Americana, 2018 também que quase cai, 2018, 2019 foram campanhas difíceis para o Ceará. Tem uma evolução e a gente espera que para 2022 essa evolução siga acontecendo, continue crescendo para que a gente tenha mais objetivos sendo alcançados, tanto do lado do Ceará e, consequentemente, o Fortaleza vê e quer superar e, consequentemente, o Ceará vai ver e vai querer superar e assim vive o futebol cearense, né? E por isso, e por conta disso, a gente tem um na Libertadores e outro na Sul-Americana. Competições internacionais, competições de muito nome e que rende, uma grana boa para 2022, né, Júnior? Exatamente, e da mesma forma que o Fortaleza pode ter confrontos importantíssimos na Libertadores, o Ceará pode ter adversários super tradicionais na Copa Sul-Americana. Sul-Americana nós não estamos falando de só times da Venezuela, da Bolívia, times de emergentes da Argentina, não. Existem grandes clubes na Sul-Americana também, uma competição difícil.
Tanto que Bragantino e Atlético Paranaense tiveram desafios importantes ao longo da competição em 2021 até chegarem à grande final. Então acho que o Ceará tem que valorizar sim essa classificação. A torcida tem todo o direito de estar chateada por não ter conseguido demonstrar o bom futebol e desperdiçado oportunidades nessas últimas rodadas, mas acho que o saldo do Ceará pode ser positivo e pode ser extraído coisas boas. Mas claro, pontuando que falhas aconteceram, precisa reforçar o elenco e que para 2022 a perspectiva é boa, desde que o clube consiga resolver essas questões pontuais. Porque o Ceará estava tão mal, Alessandro, tão mal naquela fase, finalzinho do Guto, demissão do Guto e começo do Thiago Nunes, que a torcida estava querendo se salvar. Conseguiu se salvar e foi para uma Sul-Americana, e isso é importantíssimo na conjuntura geral. Mas se a gente pegar, claro, o recorte mais recente, que é o que o torcedor está mais vivo na memória, certamente vai ficar um pouco decepcionado por não ter ido à Libertadores. E para 2022 a gente vai seguir aqui no YouTube, na rádio, no aplicativo, no site, na Torcida K. A gente pede para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar para mais um amigo que não conhece ainda a Torcida K. Para 2022 a gente começar com tudo. Vai ter uma pausazinha nas transmissões agora, mas já daqui a pouquinho, em janeiro, a partir do dia 9 já começa o Campeonato Cearense.